Olá, internauta! O meu convidado de hoje é professor, filósofo, diretor-geral do Instituto Democratize, coordenador nacional do MTST, membro da Frente Povo Sem Medo e candidato em 2018 à presidência da República. Boa noite, Boulos. Boa noite, Haddad. Tudo bem? Como é que você está? Satisfação estar aqui contigo. Muito bom. Deixa eu começar com um dado biográfico para eu entender como é que você se situa, né? Você é formado pela Universidade de São Paulo, se eu não estou enganado, Sim. em filosofia, e você é coordenador de um movimento importante, de um movimento social importante ligado à área de moradia. Como é que se estabeleceu essa conexão? Como é que você migrou, ou não, porque você permanece professor, mas como é que você abriu os olhos para a realidade social brasileira e se interessou a ponto de liderar um movimento dessa expressão? Olha, Haddad, primeiro, desde muito jovem, né, eu comecei a me interessar pela luta social. Né? Moleque, no Grêmio Estudantil, na escola secundarista, e meio que abri o olho para a realidade social brasileira, porque é uma questão de ter olhos para ver. A desigualdade no Brasil é uma coisa tão escancarada, está tão expressa em cada esquina, em cada passo que a gente dá, que acho que a pergunta às vezes que a gente não se faz é como as pessoas não se indignam. E às vezes quando alguém se indigna e toma isso como sentido de vida, é que é um caso à parte. Né? Isso talvez já seja um pouco sintoma de uma crise ética, de um buraco que a nossa sociedade vive, né? De ver tanta gente, uma criança no semáforo, de ver alguém jogado no meio da rua sem casa, e isso é naturalizado. Foram vários momentos, várias situações que eu presenciando, vim de uma família de classe média, meus pais são médicos, em que eu comecei a falar, bom, tem que fazer alguma coisa em relação a isso, não dá. Não dá, é muito brutal. Né? E como é que aconteceu esse passo? Meu primeiro passo que eu encontrei, falei, estava na escola, eu resolvi estudar numa escola pública, estudava numa escola particular, ensino médio, falei, não, vou estudar numa escola pública. E fui estudar numa escola pública, fui atuar no Grêmio Estudantil da escola, comecei a atuar no movimento estudantil, entrei nessa época para a Juventude Comunista e tomei contato com outros movimentos. Uma coisa que me incomodou muito, e ainda me incomoda um pouco em parte da esquerda, é uma tendência enorme para falar da realidade do povo, falar em nome do povo, mas muitas vezes não viver a realidade e não estar lá para conferir essa realidade. E eu fui, primeiro, Movimento Sem Terra naquela época estava numa ascensão muito forte, fazendo a Marcha Nacional, isso era 1997, 1998, e organizava nas escolas doações para o Movimento Sem Terra e tal, e um pouco depois disso, o MTST entrou na cidade de São Paulo, né, na região metropolitana de São Paulo. Isso foi já em 2001. Aí eu fui para uma ocupação em Guarulhos, vi o potencial que tinha aquilo, a autenticidade. Você lembra de alguma liderança da época que te chamou a atenção? Tinha muitas lideranças que vinham. Tinha o Jota, era um amigo meu, foi uma liderança, um dos fundadores do MTST, o Zezito, tinham várias lideranças. Aqui em São Paulo? Todos daqui de São Paulo, né, que estavam na linha de frente daquela luta no momento. E aí eu decidi, isso pouco depois, em 2002, numa ocupação em Osasco, eu decidi morar numa ocupação. E montei meu barraco, fiquei morando na ocupação, e aí... Começa a tua militância assim? Estou há 18 anos no MTST. Eu gostaria que você explicasse um pouco a lógica do movimento de moradia. Porque as pessoas, até pelo discurso oficial atual, você tem um governo muito antipático a qualquer gesto de resistência social, a qualquer luta por direitos. É um governo que, declaradamente, eu não estou nem aqui maldizendo, eu estou dizendo que é da característica do atual governo. Como é que o movimento de moradia se organiza na prática? Como é que ele interfere na realidade, com quais objetivos, como é que ele garante a democracia interna para que não haja caciques, aproveitadores, como é que isso acontece? Esse é um ponto importante, Haddad, porque se você olhar hoje nas redes, e as redes se tornaram grandes propulsoras de um novo tipo de comunicação, mas por outro lado também grandes propulsoras de fake news, de mentiras. O que se tem
o Boulos, o MTST, vai invadir tua casa. Né? Esse movimento aí, eles vão tomar o que é teu. É uma turma vagabunda que não trabalha, quer tomar o que é dos outros. Se inflou um preconceito que sempre existiu contra o movimento social e que foi ganhando proporções muito grandes no último período. Por isso é sempre bom a gente ter a oportunidade de explicar quem são aquelas pessoas e o que o movimento social faz. Alguém que vai para uma ocupação não vai porque gosta, porque não trabalha, porque quer tomar o que é dos outros. Quem vai para uma ocupação vai principalmente por falta de alternativa e muitas vezes por desespero. Eu, em 18 anos, convivendo no MTST, conhecendo as pessoas nas ocupações, pisando no barro junto com elas, eu pude conhecer muita história de vida, de gente que trabalhou a vida inteira, gente que começou a trabalhar com 14 anos de idade e que chega aos 70 numa ocupação, você nunca tem tido oportunidade de uma casa própria. Porque trabalho no nosso país não quer dizer que a pessoa possa viver dignamente. Muitas vezes é um trabalho precário, é um trabalho mal remunerado, é um trabalho que, se o cara for tentar entrar no banco para financiar uma casa, não passa da porta giratória. É isso que acontece com milhões de pessoas no Brasil, que pagam aluguel sem poder, que todo fim do mês tem que fazer a dura escolha entre pagar o aluguel ou comprar o leite da criança, que moram de favor na casa de alguém e sofrem humilhação. E na prática, como é que a coisa acontece? O movimento organiza essas famílias que estão numa situação de falta de moradia, que estão numa situação de sem-teto, e a escolha do terreno ou do edifício a ser ocupado é uma escolha que segue vários critérios. O movimento não vai ocupar a casa de ninguém, isso é um absurdo, isso é uma mentira. O movimento ocupa grandes terrenos abandonados, em situação ilegal, porque não cumprem a função social estabelecida pela Constituição e pelo Estatuto da Cidade. Né? Terrenos que muitas vezes devem milhões ao poder público, porque não pagam sequer o seu IPTU, que estão ali para especulação imobiliária. Né? Não cumprem plano diretor, não cumprem nenhum regramento urbano, e a área ocupada, né, nesse sentido, é para pressionar o poder público para destiná-la, conforme o Estatuto da Cidade, a legislação existente, destiná-la para moradia popular. Ou seja, no fundo é um movimento para que se cumpra a lei. Exatamente. É o contrário. O movimento é esse, porque a lei no Brasil, Haddad, você sabe bem disso, tem lei que pega e que não pega. É verdade. Lei que enfrenta grande interesse econômico costuma não pegar. Pega o Estatuto da Cidade. Eu me lembro que a gente fez essa discussão na sua gestão, na aprovação do plano diretor. O Estatuto da Cidade está lá muito claro. Uma terra tem que cumprir a função social. Não cumpre, prefeitura notifica. Depois que notifica, passa a incorrer IPTU progressivo, né, por até 5 anos. Depois de 5 anos, o imposto progressivo o cara não fez nada, desapropriação, sanção com título da dívida pública. O poder público pode tomar aquela terra e destinar para a moradia popular. Sim. Isso está na lei. A maior parte dos municípios não fazem isso, porque tem relação, inclusive, com esses caras. Não é? Por financiamento de campanha com os especuladores imobiliários, com grandes construtoras. Não é? Eu me lembro na aprovação do plano diretor que na sua gestão se fez uma ampla notificação desses terrenos para que se começasse a correr o prazo, coisa que não tinha sido feita. Como é que você vê a luta social nesse próximo período, em que inclusive tem um movimento de criminalização do movimento social? Ou seja, falta dinheiro para subsídio de um lado e o governo não aponta nenhuma solução para o problema, a não ser a criminalização. Como é que resolve essa contradição? Vamos lá, Haddad. Primeiro, já houve um aumento do déficit habitacional como decorrência do esvaziamento de política pública de habitação. Porque isso não começou agora com esse desgoverno do Bolsonaro. Michel Temer veio fazendo isso e, sejamos justos, desde 2015, quando o Levy inicia um ajuste fiscal no governo da Dilma, você já teve uma redução drástica no investimento da faixa 1. O Temer com o Meirelles levam isso ao extremo, pão e água, e o Bolsonaro praticamente acaba. Né? Esse é o cenário que nós temos, de um declínio do investimento público em habitação, que passou a depender, desde 2009, quando o Lula cria o Minha Casa Minha Vida, muito do governo federal. Né? E os programas municipais e estaduais se tornaram complementares ao governo federal. Os dados estão aí. Saiu já da FGV o levantamento do déficit habitacional. Nós chegamos no maior déficit dos últimos 10 anos, 7.800.000 famílias déficit habitacional. Esse número é o último, é o mais recente. Saiu há 2 meses atrás, no estudo da Fundação Getúlio Vargas. Você tem um dado que foi levantado, saiu uma matéria na Folha de São Paulo semana passada, do crescimento da população em situação de rua em São Paulo. Sim. Né? Cresceu 66%
a população em situação de rua, identificada em situação de rua em São Paulo. É dado oficial da prefeitura, ninguém está inventando. Né? Então aí, já está se fazendo sentir, porque é uma combinação explosiva. Cresce desemprego. O cara que fica desempregado, ele não vai conseguir pagar o aluguel. Ele se torna um sem teto. Ou a renda cai, precariza o trabalho dele. Então pressiona por um lado. Do outro lado, o que poderia atender isso, que é a política pública, esvaziada. Isso é uma combinação explosiva. E aí? Que deve gerar, inevitavelmente, né, processos de reação, de mobilização e de ocupações. As ocupações não acontecem porque os movimentos querem. As ocupações acontecem porque as pessoas não têm outra alternativa. Que cabe ao movimento social? Organizar essas pessoas que estão agora, né, sem eira nem beira, por um desgoverno, que não tem preocupação com política pública, e ao mesmo tempo buscar cavar canais de transformar isso em novas formas de política pública. Por exemplo, nós estamos propondo um projeto de lote urbanizado, né, que volte ao mutirão, né, que tenha a participação das famílias. Né? Estamos propondo outras formas e outras alternativas para lidar com essa seca de política habitacional. Agora, você mencionou, e com muita razão, que isso vem junto, pela índole desse governo, do Bolsonaro, com um processo de criminalização das lutas sociais. Nós estamos vivendo agora um episódio na cidade de São Paulo, né, da prisão de militantes do movimento de moradia, né, a Preta Ferreira, mais conhecida das militantes que foram presas, a própria Carmen, as duas do Movimento Sem Teto do Centro, da Ocupação 9 de Julho, né, pessoas sérias, lutadoras, e que foram acusadas, né, de extorsão dentro de um inquérito aberto pela Polícia Civil de São Paulo. Sabendo que, é evidente, esse inquérito foi aberto a partir daquela tragédia anunciada, mas que ocorreu no Largo do Paissandu ano passado, no dia 1º de maio. Houve denúncias, depois do desabamento do prédio, que havia um processo de extorsão nas famílias. Sim. E nós sabemos muito bem, oportunista tem em todo canto. Outro dia eu estava num debate, vieram me perguntar, mas tem gente no movimento sem teto que explora, que é oportunista, que é aproveitador? Eu não conheço nenhum lugar que não tenha. Mas, aliás, isso é importante você dizer, Boulos, porque as pessoas precisam compreender, né, que o próprio movimento quer se depurar quando identifica um elemento estranho aos seus princípios, aos seus valores. Como é que isso acontece? Agora, ao mesmo tempo, Haddad, eu acho que a gente também não pode aceitar um flagelo do movimento de moradia, porque tem muito mais oportunista por metro quadrado nesse país, no Congresso Nacional, do que em qualquer ocupação, qualquer movimento social do Brasil. Então, tem em todo canto. E nem por isso você defende fechar o Congresso Nacional. Tem muito mais oportunista no judiciário, não é? Como o Intercept está mostrando, não é? Do que no movimento social de moradia. E nem por isso nós vamos ser contra uma instituição. Então, você tem que saber respeitar o movimento e separar o joio do trigo. Então, o que está sendo feito neste inquérito que prendeu a Preta, na minha opinião? O que está sendo feito é pegar uma situação, né, de um caso, de uma denúncia, lá no Largo do Paissandu, em que você pega um oportunista e estender isso para outros casos, como se todo mundo e todas essas lideranças fossem oportunistas. Esse é um processo de criminalização, sim, que desvirtua um problema real que precisa ser combatido e acaba não separando o joio do trigo e pegando pessoas que são lutadoras que não deveriam estar presas. Mas você vê indícios de que podem se aproveitar disso para estender. Nós estamos vendo e criminalizar. A Preta Ferreira, a própria Carmen, eu as conheço, né? E não conheço nada que as desabone. Até onde eu sei, são pessoas muito sérias, lutadoras, que defendem uma causa, e no caso da Preta, está presa injustamente nesse momento, nessa generalização indevida. Você tem medo do governo, Boulos? Você tem receio que... Medo talvez seja uma palavra forte demais para alguém que é uma liderança como você, mas você tem receio... Sem medo. Você tem receio de que isso possa te atingir a você ou a pessoas próximas a você de maneira injusta, de maneira arbitrária? Você tem receio do crescimento do arbítrio no Brasil? Olha, eu acho que quem não estiver preocupado com isso não está entendendo o que está acontecendo. Não só a lideranças de movimento social, mas a lideranças políticas. Nós temos o Lula preso como resultado de um processo arbitrário, né, que aqui cada dia fica mais claro. É impressionante, Haddad, como esse escândalo do The Intercept, que em qualquer parte do mundo
a atuação parcial de um juiz comprovada, né, de um juiz fazendo conluio com a acusação para prender uma pessoa, atuando como assessor de imprensa da acusação, atuando como conselheiro da acusação, né, esse cidadão, se fosse ministro da Justiça em qualquer parte, já teria caído. E se o ex-presidente da República tivesse sido preso neste processo de conluio em qualquer outra parte, já teria sido libertado. É impressionante o grau de anomia democrática que nós temos hoje no Brasil, que faz com que o Lula continue preso, com que as cortes superiores não tenham pego todos os fatos que estão à mesa e liberado o Lula, e que faz com que o Moro continue ministro da Justiça. É sinal da crise democrática que a gente vive no Brasil. Boulos, eu acho estranho, eu queria a tua opinião. O que está acontecendo no Brasil? Na tua opinião, eu não estou aqui para dar a minha, eu estou aqui para ouvir a tua. O que explica esse processo? Sabe a verdade? Acho que muitas vezes a gente se perguntou, eu me perguntei, no processo eleitoral, nós vivemos esse processo eleitoral como parte ativa, mas depois do processo eleitoral, quer dizer, como é que a gente chegou a esse ponto? Como é que um cidadão, ex-capitão da reserva, defensor da ditadura militar, que exalta torturadores, que dizia na campanha eleitoral, num país como o nosso, que o trabalhador ia ter que escolher entre emprego e direitos. Como é que um cara desse vira presidente da República, né, e consegue levar um clamor de setores da sociedade para defendê-lo e para continuar apoiando o seu governo, mesmo depois desses 6 meses desastrosos? Eu acho que foi um encontro de crises. Sabe que, num dado momento, eu cheguei a pensar, porra, será que o Brasil guinou tanto para a extrema-direita, para o fascismo? Será que nós estamos nisso? Teve um fato que me ajudou a entender um pouco a situação. Alguns dias antes do primeiro turno da eleição, eu estava chegando em casa, depois daquele debate que nós fomos no Rio, na TV Globo. Faltava um dia para a eleição. Eu tinha feito campanha, estava chegando em casa, parei o carro num semáforo, à noite, na estrada do Campo Limpo. E aí tinha um jovem no carro do lado, me reconheceu, bateu no vidro, pediu para eu baixar. Eu baixei o vidro, ele falou, você é o Boulos? Eu falei, eu sou o Boulos. Pô, eu gosto do que você falou, você botou o dedo na ferida, você foi bem no debate, gostei do que você falou. Se eu não fosse votar no Bolsonaro, eu votava em você. Aí eu pensei, porra, na hora eu fiquei, puto, o que é isso? Eu pensei, falei, porra, o que tinha ali? Esse moleque, esse jovem, não era fascista, não era de extrema direita, era um jovem da periferia de São Paulo, pobre. Né? O que passou na cabeça dele e de outras milhões de pessoas para sustentar e levar essa onda? Eu acho que, de um lado, teve o resultado da crise econômica, que vem desde 2008, que foi se aprofundando a partir de 2014, 2015, sobretudo, como opção de ajuste fiscal, que foi deixando as pessoas desesperançosas em relação ao futuro, Haddad. Eu encontrei uma senhora lá em Recife, na campanha, também, numa palafita, que me disse, antes eu tinha certeza que meu filho ia viver melhor que eu. Hoje eu não sei o que vai acontecer a semana que vem. As pessoas começaram a perceber que o castelo caiu. Né? Assim, e eu acho que um recado que a crise de 2008 deu para o mundo todo, que essa onda de extrema-direita não foi só aqui, foi um recado, olha, agora, nessa nova fase do capitalismo, não tem lugar para todos. Foi um desencanto em relação a perspectivas que tinham sido geradas. Mas junta essa crise econômica com uma crise política de representação, com as pessoas não se sentindo representadas pelo sistema político, que também é um fenômeno internacional, em certa medida. Você pega o 15M na Espanha, os processos na Turquia, você pega o que foi com todas as complexidades, né, e contradições também em junho de 2013 aqui, tinha ali também um caldo de adiante política, de insatisfação com tudo e com todos, né? Itália, e esses processos que olha, não nos representam, né? Que tem um fundo de verdade, que tem uma crise real nas democracias liberais de representação, de apropriação das corporações, do Estado pelas grandes corporações. Evidentemente, tem uma crise. Nós vivemos hoje no Brasil, e o Bolsonaro é subproduto disso, uma crise do presidencialismo de coalizão, do sistema da nova república. Isso é visível. A Lava Jato potencializou isso aqui ao extremo. Né? A Lava Jato gerou
e potencializou o sentimento de antipolítica, de rejeição à política, que o Bolsonaro se apresentou, criou condições para que aparecesse um cara como salvador da pátria, né? Um cara que botasse ordem na casa. Aí você junta essa crise econômica, crise política, com o surto de violência urbana no país, que queria uma mão dura, alguém que dissesse que vai dar arma, que vai prender, matar bandido. Tudo isso foi criando um caldo para um cidadão como esse virar presidente da República. Não é, pura e simplesmente, um giro ideológico para a extrema-direita. Acho que isso seria um erro e não nos ajudaria a pensar o que a gente tem que fazer agora, os desafios que nós temos. Que não é o desafio de lidar com 57 milhões de fascistas. Nós não temos isso no Brasil, né? Agora, Boulos, o que ele representa desse nosso passado que volta com força, aparentemente, e o que ele é expressão de um contexto global de crise do capitalismo internacional? Eu acho que o Bolsonaro é resultado de múltiplos fatores, né? de um encontro infeliz de circunstâncias, aquilo que o Maquiavel chamava da fortuna na história, né? Pega esse fenômeno internacional da crise econômica, da crise política, pega, evidentemente, a retirada do Lula do processo eleitoral de maneira arbitrária, pega o fato da violência urbana ter uma explosão, o último Atlas da Violência, 65 mil homicídios em 2017. Né, que foi o dado mais recente que nós temos. E isso com programas de fim de tarde a todo dia, né, exalando sangue, dizendo que precisamos de algo duro, precisamos de mais polícia, mais porrada, mais prisão. Né, e pega, eu não tenho a menor dúvida, esse vetor de um passado nunca superado. O quanto a esquerda está ou não preparada para reassumir um protagonismo político? Eu acho que tem dois aspectos desse debate que eu queria tocar. Um deles é que eu acho que a esquerda latino-americana, sobretudo, teve uma oportunidade no pré-crise, na primeira década do século XXI, de fazer transformações mais estruturais, né, no sistema, que talvez, vindo a crise, né, essa esquerda poderia reagir, né, com mais condições, com mais respaldo do que ficou. Pelo seguinte, você pega, e aqui vamos naturalmente usar o exemplo da experiência de governo do Lula, da Dilma, dos 13 anos de governo do PT no Brasil. Foi um período de redução da pobreza, foi um período de políticas sociais extremamente importantes, você participou disso como parte do governo, nas políticas de educação, mas no conjunto das áreas, você teve avanços importantes para o nosso povo, sobretudo para o povo mais pobre, e isso está na memória popular. Agora, isso foi feito sem enfrentar uma opção política, ou numa avaliação política de que não dava, né, mas sem enfrentar determinadas estruturas arcaicas que permaneceram no nosso país. Por exemplo, a do sistema político, né, não se pautou uma reforma política. Por exemplo, do sistema da mídia, né, que permanece profundamente oligopolizada, concentrada, a grande mídia no Brasil. Uma cena do Democracia em Vertigem que me ficou na memória, assim, você deve ter assistido o filme já, que a Petra Costa, ela lembra que pouco antes das manifestações de junho de 2013, a Dilma vai à TV e faz um discurso duro contra os bancos. Duro contra os bancos. Você acha que ali era tarde? O que a Dilma fez a partir de 2012, que mostra no documentário, eu acho que o enfrentamento ao interesse dos bancos, que é reduzir o spread bancário, foi o que ela fez, e usar os bancos públicos para reduzir as taxas de juros, é algo extremamente acertado, é algo necessário. Qual é a parte ali que eu acho que foi um erro e ajudou a criar um problema fiscal? As exonerações. Aqueles bilhões de reais em desonerações para as grandes empresas, sem nenhuma contrapartida de emprego, que muitas delas mandaram para sua matriz lá nos Estados Unidos, né, para fazer caixa no período de crise. Eu acho que isso foi um problema. Né? Agora, a política de fazer aquele enfrentamento, eu acho que ela era necessária e deveria ter sido levada mais fortemente até as últimas consequências. Agora, a burguesia brasileira, ela é
de algum modo, e aí retoma um ponto que você tocou quando a gente falava da eleição do Bolsonaro, ela carrega tanto um viés ainda da Casa Grande. É a turma do quarto de empregada, é a turma do elevador de serviço. Gessé Souza tem feito uma leitura muito precisa sobre isso. É uma turma que pensa e carrega um ranço histórico em relação à mínima ascensão dos mais pobres, né, que mesmo um processo em que ela ganhou, e o Lula fazia questão dizendo, no meu governo os bancos ganharam, tinha orgulho de ter gerado... os mineiros ganharam. Mesmo num processo em que ela ganhou, ela trabalhou, no momento em que esse processo, no segundo mandato da Dilma, teve uma fragilidade com a perda da popularidade, né, ela trabalhou para destroçá-lo. Como é que você está vendo o acordo Mercosul-União Europeia nesse sentido? Eu acho que é muito preocupante para a soberania nacional. Esse acordo, na prática, troca cotas agrícolas para o Brasil na Europa, né, por abertura total em indústria, em setor de tecnologia de ponta. Como é que a nossa indústria vai competir? Serviços. Como é que nós vamos competir com a indústria alemã em tecnologia de ponta, em nível de investimento? Isso vai matar a indústria automobilística no Brasil. Hoje saiu uma matéria da indústria automobilística europeia soltando rojões. Se alguém ganha, outro perde. Né? Isso vai pegar setores de maior tecnologia, de maior valor agregado no Brasil, né? E como era o projeto da ALCA em relação aos Estados Unidos, jogar para o vinagre, fortalecer o agronegócio, a mineração e o setor primário, e com isso ir para uma tendência que é a tendência de continuidade da reprimarização da economia brasileira. É transformar o Brasil na fazenda da Europa. Né? Isso é... Olha, esses termos estavam sendo negociados há 20 anos. Por que agora destravou? Logo no momento em que o Brasil está com a pior imagem internacional na Europa por causa dos absurdos do Bolsonaro. Travou porque o Bolsonaro e o Macri, que são fiéis, o Brasil e a Argentina são fiéis da balança no Mercosul, aceitaram todas as condições europeias, né, com muito menos contrapartida do que se poderia ter. Como é que você vê o que está acontecendo na educação? Você que é professor e acompanhou, inclusive comigo, nós andamos circulando pelo país, nas universidades, escolas de ensino médio, existe uma efervescência no setor educacional. No caso da educação, eu acredito que tem duas dimensões para a gente tratar. Uma é a questão dos cortes, que é séria, né? É claro. Séria. Você tem universidade que, se os cortes não forem revertidos totalmente, em setembro não vai ter dinheiro para conta de luz, para papel higiênico, né? Para funcionar minimamente. Não só as universidades, que eles construíram uma versão mentirosa de que eles estavam tirando do ensino superior para dar para o ensino básico. Mentira. Estão cortando de tudo. Os cortes foram no ensino básico, foi no Instituto Federal. Aliás, se tivessem alguma preocupação com o ensino básico, estariam debatendo a renovação do Fundeb com maior participação da União, que é a proposta de consenso feita pelo parlamento, por movimentos, pela sociedade civil. Governadores, prefeitos. Governadores e tudo mais. Uma proposta, inclusive, assinada pela Fátima Bezerra, que é de dobrar de 10% para 20% agora e com aumento gradual até chegar a 40% da participação da União no Fundeb, que é o principal fundo de financiamento do ensino básico. Então, você tem um sucateamento que mostra um descaso pela educação, um desprezo pela educação pública, sobretudo para o ensino superior, que é aquela turma que acha que educação tem que ensinar a ler, escrever e contar. Isso foi dito pelo Bolsonaro e pelo atual ministro. Mas você tem uma outra dimensão que também está em disputa agora, e que eu percebi que está, quando fiz o giro pelo Brasil, fui para 15 estados, mais de 25 instituições de ensino, conversando com a juventude, com os professores e ouvindo, não foi só os cortes. O que levou aquele verdadeiro levante no mês de maio da educação foi uma disputa sobre o sentido da educação brasileira. Claro. Né? Que projeto de educação a gente quer? Uma educação... Não é só dinheiro, é dinheiro e projeto pedagógico. Claro. Quer dizer, é uma educação que forme uma engrenagenzinha para o mercado de trabalho, ou uma educação que forme para a vida, para a cidadania, com espírito crítico. Né? A gente quer Weintraub ou Paulo Freire? Esse é o debate que está colocado hoje, de algum modo, que eles colocaram, porque esse debate não estava colocado. Eles colocaram o debate de uma regressão, o Olavo de Carvalho, ideologia, essas besteiras todas que eles atribuem no debate educacional. Boulos, muito prazer em ter você aqui. Satisfação. Uma honra conversar com você. A gente poderia conversar por mais umas
horas ou alguns dias até com o Boulos. O nosso tempo está esgotado e eu quero agradecer muito ao Guilherme Boulos o privilégio dessa conversa e semana que vem tem mais. Um abraço para você. Boa noite.